Na semana passada, o Notícias Magazine decidiu fazer uma edição completamente dedicada a Portugal. E por isso hoje decidi fazer-vos uma leitura de um dos artigos desta edição, que se chama Portugal, Embaixada do Mundo. Neste artigo, o Notícias Magazine entrevista alguns embaixadores estrangeiros trabalhando em Portugal, em Lisboa, para saber qual a relação que eles têm com o nosso país e qual a ligação a Portugal. Ora, vamos lá. Primeiro, começa o artigo com Chris Santi, embaixador britânico. Sentado ao piano, uma estante repleta de livros como pano de fundo e a luz natural a querer furar a janela da divisão em que se encontra, Chris Santi, embaixador britânico em Lisboa, move-se só ao sabor das notas. Focado, pernas e tronco quase imóveis, absorto na música, desfia ao longo de mais de 2 minutos e depois do adeus, canção de Paulo de Carvalho que foi uma das senhas de abril e que significa para os portugueses o que poucas podem. O vídeo do momento musical foi partilhado pelo diplomata no Twitter, rigorosamente a 25 de abril, e teve milhares de visualizações. Pouco depois, Santi voltava às redes para nova performance. Desta vez, com Zeca Afonso a servir de inspiração, na icónica Grândola Vila Morena. Ao piano, pois, as reações repetiam-se. À falta de mais, o cenário bastaria para ilustrar o enamoramento que o representante máximo do Reino Unido em Portugal tem vindo a desenvolver pelo nosso país desde que cá chegou, em janeiro de 2018, para assumir o cargo de embaixador. E para que não restem dúvidas, poderíamos falar sobre Portugal durante horas. Gosto muito. Antecipa como ponto de partida para a conversa. Chris Santi não o diz de ânimo leve. Ao longo de mais de 2 anos, já investiu incontáveis dias e quilómetros a conhecer o país que o desarmou. Um fartote de viagens, um vasto leque de regiões a quererem seduzi-lo e uma dificuldade acrescida para quem faz da diplomacia missão de vida. Já estive em tantos lugares de que gostei que é difícil ser diplomático. Até porque depois há a rivalidade, os tripeiros, os alfacinhas, atira a mostrar que tem a lição bem estudada. Mas lá arrisca destacar alguns destes locais. Gostei muito do Douro, do Alentejo, dos Açores, da Madeira, do Algarve, das cidades históricas do centro, enumera, dando graças pela escala. Pode visitar-se tudo com mais facilidade. Depois, claro, o clima, sempre o clima, sobretudo se é dos britânicos que falamos. Até porque nesse aspecto não temos padrões muito elevados, brinca. Para o embaixador, a sensação de acordar e olhar o céu azul, ver o sol a brilhar sem freio, é inigualável. A comida também. Ainda mais por se tratar de um fã incondicional da gastronomia do sul da Europa. Mas Portugal é especial. O marisco, o peixe fresco, onde quer que vamos. O bacalhau, claro. E as pessoas, pois. Sentiu em particular à custa dos momentos musicais que fui partilhando no Twitter. Do tema de Paulo de Carvalho e de Grândola. Mas também de outros, que haveria de lançar mais tarde. Do Porto Sentido, de Rui Veloso. A Lisboa não sejas francesa, de Amália Rodrigues. Em todas tive imensas reações. Os portugueses criam facilmente uma grande ligação emocional. São muito fortes no calor humano e fazem-nos sentir especiais. É algo pouco usual, a meu ver. E, a meu ver, extraordinário. Não espanta, pois, que a música portuguesa seja outra das paixões declaradas desde britânico, que visitou o país pela primeira vez em 2002, quando veio para passar férias com a família. Dessa vez, só estive no Algarve, claro, ri-se, e aconselho a todos os que venham no futuro a fazer o oposto. Sempre que tenho amigos ou familiares a virem cá, o meu conselho é que não fiquem só pelo Algarve, que explorem o país, a cultura, a arte, os castelos, os palácios, as aldeias do interior, a comida, a bebida, as próprias palavras e a música. Quanto às atuais limitações impostas pelo Reino Unido em relação às viagens para Portugal, todos os britânicos que venham para cá terão depois de sujeitar-se a um período de quarentena, já fez saber, via Twitter, que torce para que o cenário possa mudar rapidamente. Ninguém vai ficar mais agradado do que eu quando chegarmos a esse ponto.